Boa noite, meus irmãos. A paz. Quero compartilhar com os irmãos aqui o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Principalmente aqui no Brasil, em São Paulo, quando a gente liga uma televisão, um noticiário, essa matança de mulher morrendo, né? Isso é uma coisa espiritual. Isso está vindo desde a fundação do mundo. Porque as pessoas não estão dando crédito à palavra de Deus. Infelizmente, ainda por trás disso tem outras pessoas que se dizem conhecedor da palavra, ensinando coisas que não devem. É uma batalha espiritual que a gente deve combater com a verdade, com a palavra de Deus. Só assim que pode acabar com isso. Porque prende homem, prende não sei o que e não acaba com isso. Está um absurdo de ver as mulheres sofrendo, morrendo na mão de homens aí. Mas por quê? Porque falta conhecimento. Antigamente não era assim. Por que mudou? Porque Satanás ele entrou de uma forma tão grande no meio do povo de Deus que o povo agora não está mais preocupado em pregar a verdade, ensinar como que se deve andar, como que um casal deve andar, como que uma jovem deve andar, como que um jovem deve andar dentro da igreja, como que se deve namorar. Antigamente começava a se namorar, eu vou falar com o pastor, vou falar com meu pai. Primeiramente eu vou falar com meu pai, apresentar para meu pai, né, você, ver o que o meu pai acha. Quando é cristão, chegava até um pastor e falava: pastor, o que o senhor acha? Estou pretendendo namorar com esse irmão aí, e o que o senhor acha disso? Hoje não está mais assim. Hoje as pessoas já, até dentro de uma igreja mesmo, já começam a namorar, já começam a marcar encontro por aí. Tem igreja que marca encontro espiritual e já sai por aí, marca em negócio de encontro e leva jovem para o jovem. Esse jovem sai por aí, às vezes o pastor não está nem vendo para onde eles estão, leva para uma chácara grande, um sítio, e ali fica aquele jovem batendo papo sem a observância de um líder espiritual, né? De uma pessoa capacitada para isso, para observar o que realmente está acontecendo. E Satanás, ele tem tirado proveito disso, porque Satanás, ele está por trás de tudo isso daí. A gente começa lendo aqui desde a fundação do mundo, que no meio do casamento o diabo ele veio para destruir o que Deus construiu. Aqui está Deus construindo uma coisa e Satanás destruindo. Vou começar aqui por Gênesis 2, 7, que diz assim, ó: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus aqui, ele formou o homem do pó da terra, soprou na narina do homem, e o homem passou a ser uma alma vivente. E o que aconteceu depois? No versículo 18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei-lhe uma auxiliadora que ele seja idônea. Então Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida na narina dele, né? O homem passou a ser alma vivente. Em seguida Deus pensou: não é bom que o homem esteja só. Falei-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. E no versículo 19 está dizendo assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver-lhe como o homem chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o homem a todos os animais, os domésticos, as aves dos céus
e todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus deu, o homem deu o nome a todos os animais, né, que Deus tinha criado. Mas Deus não achava uma auxiliadora para o homem, para que seja idônea. E o que aconteceu então? Aí no versículo 21 está dizendo assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. E disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isto deixará o homem pai e a mãe, e se unirá a sua mulher, e tornar-se-ão os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem, estavam nu e não se envergonhavam. Está vendo? Aqui Deus fez a criação do homem e da mulher, estavam nu, não se envergonhavam, não tinha malícia, né? Como nos tempos de antigamente, a gente via um casal de idoso, que hoje não se vê mais isso, né? Mal a pessoa se ajunta, porque nem estão casando mais, já mal conhece a pessoa, já vão morar junto. Antigamente a gente via um casal de idoso de mãos dadas na rua, né? Um casal de cabelo branquinho, andando de mão dada. Por quê? Não tinha malícia, né? Não tinha malícia. Eles não se envergonhavam de andar de mão dada junto na rua. Hoje parece que o casal vai um na frente, o outro atrás, parece que sente vergonha de andar junto. Isso quando mal acaba de casar já separa. Por que isso está acontecendo, irmão? Porque no capítulo 3 está dizendo assim, ó, depois que Deus tinha formado tudo isso, Deus formou o homem do pó da terra. Deus fez o homem dormir da costela dele. Ele criou uma mulher, né? Para que o homem não ficasse só. Que ele falou, não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer uma auxiliadora. E os dois ali, eles estavam ali, não tinha malícia, não se envergonhavam, né? Mas Satanás entrou, irmão. Satanás entrou como Satanás tem entrado até os dias de hoje. A gente vamos ver que Satanás, ele está por trás de tudo isso, dessa matança, dessas coisas que estão se passando na televisão. A gente vê reportagem, mas reportagem o dia inteiro, se a gente for assistir reportagem, é falando de homem matando mulher. Por quê? Porque no capítulo 3 está dizendo assim, ó, depois que Deus formou o homem e a mulher, né, que os dois estavam juntos ali, eles não se envergonhavam, né? Eles estavam nus, mas não existia malícia. Antigamente também não existia malícia. O homem e a mulher, eles viviam muitos anos. Não tinha malícia, né? Não tinha essa malícia de já estar separando, de o camarada, se não der certo eu já arrumo outro. Não era assim. Eles casavam para sempre. Quando um morria, o outro já falava, não vou arrumar outro não, morreu meu marido, morreu minha esposa, eu vou ficar só, né? Hoje já não, hoje mal uma pessoa morre, o outro já está casando. Por que tudo isso? Porque Satanás entrou no meio do casamento. E ele, aqui está dizendo assim no capítulo 3, mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis,
nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, no que dia em que deles comeres, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradava aos olhos, e desejava para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estava nu, cozeram folhas de figos e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e ele lhe perguntou: onde está? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste? Então disse o homem à mulher: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Essa te ferirá na cabeça, e tu ferirás no calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio a dores dará à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E hoje a gente estava conversando com umas moças, ela diz: não quero ter filho, não. Não, mas quer ter relação. Hoje as meninas ficam aí tomando remédio, mal formou o corpo ainda é uma menina. Já estão tomando remédio para não engravidar. Sendo que a ordem de Deus foi essa. No versículo 16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da sua gravidez, e meio a dores dará à luz a filhos. O seu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Não existe esse negócio de: eu não quero ter filho. Não quer ter filho, quer estar tendo relação por aí com um e com outro. Isso, quem usou isso foi o diabo, para enganar a pessoa. Porque ali já veio, quando Satanás entrou toda essa desobediência. O homem e a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam. Não tinha malícia nenhuma, mas quando entrou Satanás no meio, a coisa já mudou. E no versículo 16 é o que me chama a atenção, porque Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e meio a dores dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E muitas mulheres hoje quer estar tendo relação por aí, homem e mulher, e não quer ter filho. Sendo que Deus está falando que no meio de dores você vai ter filho, e o teu marido te governará. Não existe esse negócio de não querer ter filho. Porque no 1 Coríntios 7, 1 ao 17, vamos ver o que está dizendo. Eu não quero ter filho e quero estar tomando remédio, quero estar saindo com um e com o outro. Isso não é de Deus, não. Isso é de Satanás.
A gente já vimos ali que Satanás ele entrou para destruir o que Deus tinha construído. Deus tinha formado o homem do pó da terra e soprado o fôlego de vida na narina dele, e ele começou a ter vida. E também formou a mulher para que o homem não vivesse só. Mas Satanás entrou com a malícia dele, com a arrogância, com o modo dele enganar as pessoas, como vem enganando esses jovens até hoje. E o que eu preciso fazer? É combater com a palavra. Tem que ter pregadores com a palavra de Deus, os verdadeiros pregadores. Ensinar esses jovens, ensinar essas jovens que as coisas não é assim. Que tem que ter modos na igreja, não é assim, as coisas não é bagunçado desse jeito, do jeito que a pessoa pensa, do jeito que a pessoa quer. Eu não quero ter filho, não quero ter isso, mas quer estar tendo relação. Mal conhece o rapaz, já quer morar junto, já não apresenta para o pai, para a mãe, vai contra o pai, vai contra a mãe, vai contra a vez se está na igreja, o pastor às vezes aconselha, não quer nem saber. E o pior é que tem muitos pastores ensinando que pode andar desse jeito. Então é uma coisa satânica, é uma coisa espiritual isso. É uma luta grande que nós precisamos combater. Combater com a verdade, combater com a palavra. Infelizmente é assim, é uma guerra espiritual que a luta é grande e vai ser até o final do tempo. Porque Satanás ele entrou de uma forma tão grande no meio do povo de Deus e só a verdade. A Bíblia diz que nada pode com a verdade a não ser a verdade. E o pior é que a gente tem que ensinar, mas você ensina de uma forma e tem outros pastores, outros pregadores, outros falsos mestres ensinando que não, que pode andar de qualquer jeito, que Deus é bom e Deus é bom, mas Ele é justo, Ele é juiz, Deus ele quer as coisas certas, irmão, não é bagunçado assim que nem estão pensando. Porque a gente vai conversar hoje com jovens aí, não quero ter filho não, mas você não quer ter filho, mas você quer estar aí, tendo relação, mas é só ficar, se não der certo, mas isso não é de Deus não, irmão. A Bíblia está dizendo aqui em 1 Coríntios 7, respostas à pergunta acerca do casamento. Lá nós lemos que Deus formou o homem do pó da terra, sobrou o fôlego de vida, depois Ele fez o homem dormir da costela dele, para o homem não ficar só, formou a mulher e ambos estavam nus, não se envergonhavam, não tinha malícia ali. Até que Satanás entrou com a mentira dele, com o engano dele, como está fazendo até os dias de hoje. Por isso que está essa matança. Essa matança de homens vivendo de qualquer jeito por aí, não estão tendo temor pela palavra de Deus, não está tendo. Muitas igrejas hoje, de vez de estar pregando a verdadeira palavra de Deus, estão preocupadas em enriquecer. Não estão preocupados com o membro, de como os jovens estão andando dentro da igreja, como que o pai, a mãe, o filho está na igreja. Pai, mãe, eu estou na igreja, eu estou na vigília. Não, mas como que é essa igreja? Onde é essa igreja? Eu vou acompanhar. Tem que saber, não é porque eu estou na igreja, pai, eu vou numa vigília. Não, meu filho, mas onde é essa vigília? Eu quero saber com quem você anda, onde você está andando, quem é esse pastor dessa igreja, né? Se eu não congrego nessa igreja, não conheço, eu tenho que saber quem é, com quem você está andando. Porque a Bíblia está falando assim, em 1 Coríntios 7, você vê que Satanás, ele fica entrando, ele está no meio dessa desgraça toda que está aí acontecendo no dia a dia. A gente vamos ler-nos aqui e vamos vendo, vamos percebendo e a Bíblia está relatando que é o diabo que está por trás de tudo isso, de que está acontecendo, de tudo isso que a gente está vendo nos dias de hoje, mano. Que a gente fica revoltado, fala, como que está acontecendo isso? É falta de ensinamento, é falta das igrejas hoje se preocupar com os membros, com os jovens, ensinar a verdade.
Porque a vida não é assim não, de qualquer jeito. A Bíblia está falando assim, sobre o casamento. E a gente vai ver que Satanás ele está por trás da bagunça, ele quer ver a bagunça. Tudo vai estar o diabo por trás. Em todos os versículos que eu vou estar lendo aqui, em Gênesis, ali o diabo ele já entrou, a serpente já entrou. Em Apocalipse está falando, em 12:9, a antiga serpente chamada diabo. Ali quando Deus formou o homem e a mulher, a Bíblia diz que deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois seriam uma só carne, sem malícia, sem nada ali. Mas até que o diabo entrou. Como diz aqui também em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e semelhante também a esposa a seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhante ao marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para dedicar à oração, e novamente vos ajunteis, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, tá vendo? A gente tem que ter uma vida de constância com Deus, irmãos. Porque quando a gente se separar um pouco, é para estar fazendo algo para Deus. Não é separar para estar cada um para um lado fazendo o que bem entende, não. Aqui está falando assim, ó: não priveis uns aos outros, salve talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para a dedicação à oração, e novamente vos ajunteis. Separar da minha mulher para se dedicar às coisas de Deus. Ou quando ela tá longe de mim, mas ela está fazendo algo para Deus. Quando eu estou longe dela, quando nós não estamos juntos, porque eu também estou fazendo algo para Deus. E quando depois nós se ajunta e se dedicar de novo às coisas de Deus. Não é ficar separando que nenhum para um lado, um para o outro, um vai jogar bola, a mulher quer sair com as amigas. Não, está falando assim, ó, que se deve separar por mútuo consentimento para se dedicar à oração. E depois já juntar de novo para Satanás, para não dar lugar para Satanás, porque o casal que ele começa, ó: não vos priveis uns aos outros, salve por mútuo consentimento por algum tempo para dedicar à oração, e novamente as junteis, para que Satanás não tente por causa da incontinência. Se a gente der lugar para o diabo, se a gente der uma brecha, o diabo entra no casamento, irmão, e acaba com o casamento. É isso que está acontecendo. Ele está acabando, matando mulher morrendo, às vezes a mulher matando o homem, está essa desgraçaiada toda, porque o diabo está por trás de tudo isso. Quando Deus formou o homem ali, ele já entrou. Deus formou o homem e ele já começou a querer destruir. Aqui está falando que a mulher, que é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e a mulher o seu próprio marido. E não vos priveis uns aos outros, salve talvez por mútuo consentimento, só para a dedicação à oração, e depois ajunta de novo. Tem que estar ali ligado, tem que estar ligado às coisas de Deus. Se separar um minuto, é para se dedicar às coisas de Deus. Não separar para ficar cada um para o seu lado, não. A Bíblia está dizendo ali que agora o meu corpo não pertence mais a mim. E o da mulher também não pertence mais a ela. O corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Então, camarada, não pode estar falando assim: você me conheceu assim e vai ser assim. E nem a mulher falar: não, você me conheceu assim e tem que ser desse jeito. Não, tem que ter uma mudança.
O corpo do homem não pode ser mais, não pertence mais a ele. Ele não pode fazer do jeito que ele acha que ele quer fazer. E nem a mulher fazer do jeito que ela acha que ela deve fazer. Porque já está falando que o corpo do marido não pertence mais a ele, pertence à mulher. E o corpo da mulher pertence ao marido. Então quer dizer que um deve dedicação ao outro. Não posso agora, do jeito que eu andava, eu vou andar. A Bíblia está dizendo que eu só posso separar da mulher se fosse só num caso de eu estar fazendo alguma coisa para a Deus. Porque senão Satanás ele vai entrar e fazer arruaça. É o que está acontecendo. É o que disse ali. Você tem que separar do marido por mútuo consentimento, no versículo 5. Não priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para dedicar-vos à oração, e novamente vos ajunteis, para que Satanás não tente por causa da incontinência. Então, quando a gente começa a querer fazer as coisas de qualquer jeito, separar um ao outro sem ser para fazer as coisas para Deus, Satanás entra no meio e já era. O casamento vira essa bagunça. E entrando Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que está acontecendo no meio dos casais hoje. Está um matando o outro. Essa desgraça feia aí. Quando não, o camarada mata filho, mata mulher, depois se mata, porque o diabo entrou. A pessoa não deixou o homem não deixou a mulher para se dedicar às coisas de Deus, e nem a mulher deixou o homem para se dedicar às coisas de Deus. Está cada um pensando em si. E nisso o diabo ele entra e ele faz arruaça. A pessoa que ela casa de acordo com a palavra de Deus, ela não dá lugar para o diabo. E essas pessoas que estão aí desse jeito é porque estão dando lugar. Mal conhece a pessoa, irmão, já estão morando juntos, já vão casar, já conhece a pessoa pela internet, não sabe nem quem é a pessoa, já vão morar juntos, já engravida. Depois, às vezes, o marido quer que a mulher aborta, quer que tire o filho, ou ameaça, se você não tirar esse filho, você vai morrer, e acaba matando mesmo. Por quê? Porque não é uma coisa que é feita por Deus, irmão. É uma coisa que estão se fazendo de qualquer jeito. E o diabo está dando lugar para o diabo, irmão. E está falando assim, que isso aqui, se você continua, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Está dizendo aqui no versículo 7. Cada um tem o seu próprio dom. E os solteiros e o viúvo, digo-lhes que seria bom que permanecesse no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. É melhor casar do que viver aí, saindo com um e com o outro. É melhor você ter sua esposa e você ter seu próprio marido do que você estar aí nesse negócio. Não, eu não quero compromisso com ninguém, não. É só fica com um, fica com o outro. Isso está dando lugar para o diabo, isso é prostituição. Isso é impureza. Isso você vai pegar um doido, que nem está acontecendo agora, que nesse de ficar, o cara vai falar, você não vai ficar com mais ninguém não, agora é só comigo e acabou, e se não ficar comigo, morre. É o que está acontecendo. Porque as pessoas estão querendo viver de qualquer jeito, não estão querendo viver de acordo com a palavra de Deus, né? Quando se separa, só para se dedicar às coisas de Deus, e depois é juntar de novo, se dedicando às coisas de Deus, porque isso vai se estender, ó. Os casados ordenam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. As mais digo eu, mas o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e esta consente em viver com ele, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa.
e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutora, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Você vê que isso reflete nos filhos. Às vezes eu vejo, porque tendo tanta gente, tanta criança agora aí com esse negócio de deficiência, né? As pessoas com um grau de deficiência, ver as crianças numa cadeira de roda, que a gente fica com dó, se alimentando com soro. É autismo e mais autismo. Isso é por quê? Porque o diabo está entrando, irmão, no meio dos casamentos. A maioria das vezes é porque o diabo está entrando, as pessoas estão vivendo de qualquer jeito, estão dando lugar para o diabo. E quando dá lugar para o diabo, acaba isso se estendendo para os filhos. Porque aqui está falando, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Doutora, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, dependendo de como o casal vive, isso vai se estender aos filhos, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Muitas vezes o filho está... Às vezes eu fico meditando, pensando, a gente fica com dó, olha e fala, por que a criança está assim? Por que está nascendo tanta criança desse jeito? Porque estão se casando de qualquer jeito, não estão se casando de acordo com a palavra de Deus. Estão fazendo do jeito que quer. Mal conhece a pessoa, já casa. Fica se prostituindo, é com um, é com outro, com um e com outro, de repente engravida. E não engravida de acordo com a palavra de Deus está mandando, está ensinando, engravida de qualquer jeito. E aí o que acontece? Deu lugar para o diabo. Um filho pode nascer deficiente, um marido pode querer matar a mulher porque o diabo entrou ali. Vira aquela confusão dentro da casa, porque não está se casando de acordo com a palavra de Deus está ensinando. Está cada um vivendo para si. A Bíblia está bem clara, está dizendo que o meu corpo não pertence mais a mim, sim à mulher. E o corpo da mulher não pertence mais ela, mas sim a mim. Eu não posso mais estar fazendo o que eu quero. Agora eu vou jogar bola, eu vou sair com meus amigos, vou tomar uma cerveja, vou para isso, vou para aquilo. E a mulher também, eu vou sair com as minhas amigas, vou curtir, Não, você está dando lugar para o diabo, porque a Bíblia diz que quando a gente se separar, só se for no caso de fazer uma oração, só para fazer as coisas para Deus, e depois é juntar de novo. É viver 24 horas se dedicando às coisas de Deus, irmão. O casal que quer ter uma vida boa, quer que os filhos sejam uma bênção, tem que ser assim. A Bíblia está ensinando, porque o diabo ele entrou desde o começo, desde quando Deus formou o homem e a mulher, que Deus já falou, achou que o homem não era bom que o homem vivesse só. Mas Satanás entrou. Ele entrou e fez a destruição, e como está entrando hoje. Por quê? Porque as pessoas não estão dando atenção à palavra de Deus. Ninguém está querendo meditar na palavra de Deus. As pessoas estão indo atrás de um influenciador, mano. Esses influenciadores aí vivendo de qualquer jeito, na prostituição, preso. Os filhos, influenciador digital, não estão mais se interessados em ouvir uma pregação, parar para ouvir uma pregação, um estudo da Bíblia. E ainda, fora isso, tem uns pregadores ainda que ensinam coisa errada, que nós vamos chegar neles. Nesses pregadores que ensinam as coisas erradas. Porque em 1 Timóteo está falando assim que o 1 Timóteo 3, vamos ver aqui, 2 Timóteo, 1 Timóteo 3, está falando assim, ó, como que o diabo ele está por trás de tudo isso que está acontecendo, irmão. Eu quero que a pessoa entenda que tudo que eu estou lendo aqui, a gente lê, ali eu acabei de ler agora, que a pessoa se deve, o marido, separar da mulher um pouco de tempo, só para dedicar as coisas de Deus, para oração, para que Satanás
Não entre, não. Porque se der um lugar, ali já diz que Satanás, se você largou a sua esposa, se não for para motivo de se dedicar à oração, às coisas de Deus, se você deixar sua mulher e a mulher deixar o marido para fazer outras coisas, a não ser as coisas para Deus, está dando um lugar para o diabo entrar, irmão. Porque um casal cristão, ele tem que estar 24 horas de acordo com a palavra de Deus. Porque senão está dando um lugar para o diabo. Em 1 Timóteo 3, está falando assim, ó, olha como que o diabo ele vai entrar aqui de novo. 1 Timóteo 3, 1 está dizendo assim, ó, nós vamos ler até o 13, 1 Timóteo 3, 1 ao 13. Está dizendo assim, a qualificação dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém expira o episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cortado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Tá vendo que o diabo ele já começa a entrar? Quando a pessoa, quando o bispo, quando ele não está de acordo com a palavra de Deus, quando nós deixamos de não andar de acordo com a palavra de Deus, o diabo ele já começa entrando. Você vê que lá em Gênesis ele já entrou. Eu comecei em Gênesis, no 1 Coríntios eu já li ali, nós lemos, né? Eu li para os irmãos que o marido, o corpo dele não pertence, mas quer dizer, a vida, ele não pode viver a vida que ele queria viver, a vida de solteiro que vivia antes, como ele era antes. Hoje, se ele é um cristão, ele tem que viver como um cristão. A mulher que era uma cristã, ela tem que viver como uma mulher cristã. Viver de acordo com a palavra de Deus. Está dizendo que quando um deixa o outro, se um afasta do outro, é só para se dedicar às coisas de Deus. Quando estão separados do outro, estão se dedicando às coisas de Deus. E quando não é isso, estão juntos, de novo. Estão ali na mesma fé, no mesmo espírito. E está falando aqui, ó, o diabo está falando, ó, não seja, está falando para o bispo, não seja neófilo, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo, tá vendo? Que o bispo, ele tem que se dedicar, ele tem que criar os seus filhos, tem que viver de acordo com a palavra de Deus, irmão. Se não tivermos de acordo com a palavra de Deus, o diabo entra. Ele entrou ali em Gênesis, que eu acabei de ler para os irmãos. Em Apocalipse está falando que nós, deixar um outro, tem que ser só para se dedicar às coisas de Deus e depois se juntar de novo. Aqui está falando que o bispo ele não pode andar de qualquer jeito, irmão, porque o diabo ele pode entrar. O diabo ele pode entrar, está falando assim, ó, no versículo 7, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no laço do diabo. Ele não pode viver de qualquer jeito, ele tem que andar de acordo com a palavra de Deus, ele tem que ser um bom exemplo, não só para a casa dele, mas na igreja, porque senão ele cai no laço do diabo, o diabo pega, não tem essa, não. Não tem essa, o diabo está debaixo dos meus pés. O que faz o diabo fugir da gente é a gente resistir ele com a palavra. Está falando assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como resisto ele? Não, estou obedecendo a palavra. Eu estou resistindo ele porque eu estou de acordo com a palavra. Desde quando eu deixo a palavra de lado, aí eu parei de resistir o diabo. Agora eu estou dando um lugar para ele.
Então está falando assim que o bispo, ele não pode, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, para não cair no próprio e no laço do diabo. Semelhantemente também o diácono, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sorda ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Tá vendo? Tem que ter a consciência limpa, irmão. Não, eu sou cristão, eu sei, não tem nada que acusa a mente dele, ele é um cristão, ele está de acordo com a palavra de Deus. Esse é o dever do diácono, é o dever do bispo, é o dever de todo ser humano, do homem e da mulher, que aqui está para o homem e para a mulher que quer viver bem, que não quer estar dando lugar para o diabo entrar na vida, para não estar acontecendo isso que está acontecendo hoje. Da gente ver na reportagem que é essa matança. Enquanto a gente não parar para pensar, meditar na palavra de Deus, que se a gente não viver de acordo com a palavra de Deus, o diabo entra, e entra mesmo, porque aqui está confirmando. Em todos os versículos que eu estou lendo, está se falando que se der lugar, o diabo entra. Porque se não tiver de acordo aqui com a palavra de Deus, o diabo entra. E os casais que estão morrendo aí, a maioria não está nem aí para a palavra. Não estão aí para a palavra se está certo ou não está. Tá ali, tá no prazer deles, o cara é bonitão, a mulher é bonitona e tal, tem isso, tem aquilo, eu vou viver a vida e pronto, acabou, e deixa Deus de lado. Só que aí o diabo entra e acontece isso que está acontecendo. Você põe no jornalismo, só se vê morte. E vai acontecer, só não vai acontecer quando a pessoa parar para meditar na palavra e viver de acordo com a palavra, porque está dizendo aqui que o diabo ele entra mesmo. Pode ser o bispo, pode ser o diácono, pode ser o homem que Deus formou do pó da terra, que Deus ali formou o homem, soprou na narina dele, mas ele deu ouvido, deixou de dar ouvido para a palavra de Deus, deram ouvido para Satanás. E o que aconteceu? Virou uma arruaça. A mulher, agora você vai ter dores de parto, e para o homem você vai do suor do seu rosto, você vai comer. E o mal entrou, o pecado entrou no mundo. Por quê? Porque deixaram de dar ouvido para a palavra de Deus, irmão. E está dizendo aqui, o diabo, ele entra, pode ser o bispo, pode ser o diácono. O diácono está falando assim que ele tem que ter a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados e se mostrem irrepreensível. Exerçam o diaconato. Ele tem que ser experimentado para ver se realmente, ele merece o diaconato, porque não é qualquer jeito, você vai ser um diácono de qualquer jeito, vamos levantar ele como um diácono, não, vamos experimentar se ele realmente serve para servir o diaconato, porque hoje todo mundo é pastor, todo mundo é diácono, todo mundo é apóstolo, todo mundo é bispo, todo mundo dá conselho para casal aí, por isso que está essa bagunça, irmão. Está essa bagunça e está essa matança e vai continuar. Porque se a pessoa não parar e não tiver uns pregador que prega a verdade, de ficar usando o tempo de televisão falando em dinheiro, falando em milagre e não combater esse mal que está entrando na vida das pessoas todos os dias, porque nós estamos lutando contra o mal todo dia dentro de casa, irmão. O diabo está ceifando a vida das pessoas todo dia. E quando você põe numa televisão, num programa evangélico aí, de vez eles estão falando sobre isso, que o diabo está entrando, está roubando, está destruindo, está ceifando a vida das pessoas, muitos deles estão preocupados em ganhar dinheiro, em andar de jatinho, de avião, em pedir casa, em pedir carro, em falar que a pessoa tem que prosperar, não. Aqui a pessoa tem que andar de acordo com a palavra de Deus, irmão, porque se não andar, o diabo entra. O diabo entra, pode ser o diácono, pode ser o bispo, pode ser quem for, tá falando assim, você tem que ter um bom testemunho, para você não cair no opróbrio do diabo, que é um bom testemunho. É andar de acordo com a palavra de Deus, irmão. É andar de acordo, Deus está mandando.
E as pessoas não estão preocupadas com isso, irmão. Não estão preocupadas e parar para ter morar um tempo que nem eu estou tendo agora. Esse tempo eu usar para tentar pôr na cabeça da pessoa que ela deve se dedicar à palavra de Deus, irmão. Pode ser quem for. Eu não vou usar aqui esse espaço para ficar pedindo dinheiro, para querer me aparecer, não, irmão. Para querer ganhar like, para querer ser um influencer, não. O influenciador aqui tem que ser Jesus, eu tenho que ser influenciado por Jesus. Ele tem que ser meu influenciador, eu tenho que seguir ele. Tem que seguir a Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Eu tenho que seguir Cristo, eu não tenho que seguir homem nenhum. Tem vários seguidores, o cara pode ter 1000, olha a Deolane aí, não sei quantos 1000 seguidores, está onde? Na cadeia. E muita gente está atrás dessas pessoas, irmão. Pessoas aí seguindo outros e seguindo outros. Irmão, nós temos que seguir a Cristo. Parar desse negócio de seguidores e seguir a palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui que o diabo está entrando. Desde o começo, tudo que está lendo aqui está se falando do diabo. Porque o diabo ele entra e ele quer destruir. Ele veio para isso. Para destruir o que Deus criou, irmão. Não vamos perder tempo com outras coisas, porque a Bíblia diz que nada trouxemos para esse mundo e nada devemos levar dele, meu. Que a nossa palavra seja temperada com sal, que venha dar fruto para os nossos ouvintes. Não adianta eu querer ficar falando que a pessoa vai ficar rica, que a pessoa... Sério, não adianta, tá? O diabo ele tá matando o rico, a gente vê casal de rico morrendo aí, ó. Pessoa que tem dinheiro, que tem tudo, matando um ou outro, porque não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então não adianta ter riqueza, se você não tiver de acordo com a palavra de Deus, irmão. Não adianta você ser um bispo, um diácono, se não andar de acordo com a palavra de Deus. Está dizendo aqui que o diabo entra. Que o diabo entra. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho para não cair no opróbrio do laço do diabo. Se não andar de acordo com a palavra de Deus, não tiver um bom testemunho, o diabo entra. Ele vê uma brecha ali e acabou. Pode ser o bispo. Se o diácono não tiver a consciência limpa do que ele está fazendo, se ele não for experimentado primeiro para ver se realmente ele serve para um diácono, ele for levantado de qualquer jeito, porque hoje as pessoas alugam um salão, já se intitula apóstolo, já pega um outro, já coloca como bispo, já põe o outro como diácono, outros como pastor, mas não estão de acordo com a palavra de Deus não, irmãos. Estão preocupados em status, em seguidores, em canal no YouTube. Eu não estou preocupado com isso não, estou preocupado com a minha salvação e com a salvação dessas pessoas que estão perecendo todos os dias, irmão. Nós estamos numa luta travada aí, é uma guerra espiritual, irmão. E a gente vê mulheres aí, não quero ter filho, mas quer estar tendo relação. O homem também, não quero ter filho, mas quer estar tendo relação, quer estar saindo com um e com o outro, não está de acordo com a palavra de Deus, está dando lugar para o diabo, e isso está acontecendo, que o diabo está deitando e rolando, irmão, está virando a casa dos outros de cabeça para baixo, porque ainda está dizendo aqui, ora, está dizendo no capítulo 4, ora, o Espírito afirma expressantemente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios, irmãos. Hoje tem ensino de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. Tem gente proibindo o casamento, sendo que a Bíblia diz que você tem que casar, tem que fazer as coisas certas, não pode estar saindo com um com o outro, não. O marido ele tem que ser de uma só mulher, a mulher só de um marido. Já lemos ali em 1 Coríntios 7, que o marido ele tem que ter uma só mulher, e a mulher só um marido. E aqui esses ensinamentos de demônio, ora o Espírito afirma expressantemente, 1 Timóteo 4:1, ora o Espírito afirma expressantemente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé para obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e quem tem que cauterizar a própria consciência,
que proíbe o casamento e exige obediência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, tá vendo? A palavra de Deus e a oração santifica. Quando a gente está na palavra, quando a gente está na oração, a gente está em santidade, irmão. Só é dessa forma. É só dessa forma que a gente consegue vencer o diabo. É na oração e na palavra. É se dedicando na oração e na palavra que está falando aqui, ó. Porque pela palavra de Deus e pela oração nós somos santificados, irmão. Não é por obediência a alimento. Não é pela proibição de casamento. Não adianta eu não casar, você não deve casar e andar de qualquer jeito. E eu não, tá bom, eu não vou casar e eu vou andar de qualquer jeito. Não, eu tenho que andar de acordo com a palavra e na oração. Porque pela palavra e pela oração eu sou santificado, irmão. Então não tem que estar preocupado com essas coisas, não. Tem que preocupar com como é que eu estou andando, irmão. Se eu estou na palavra, se eu estou na oração. Porque o resto é ensino de demônio, irmão. O diabo, ele está agindo. Ó, aqui, está falando aqui, ó. O Espírito afirma expressantemente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Tem camarada ensinando aí, ó, usando a palavra de Deus. E você olha para ele e acha que é um pastor, mas usado por Satanás, irmão. Em 1 Coríntios 11, 13... 1 Coríntios, vamos ver se é 1 Coríntios. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Vamos ler aqui o que está dizendo a palavra de Deus. Não, a gente vê, é um sofrimento que você olha, você não pode fazer nada. E o que pode fazer é a pessoa dar ouvido à palavra de Deus. Só ela dando ouvido à palavra de Deus pode acabar com essa matança, esse sofrimento, quando as pessoas se dedicarem. E esses homens que têm a mídia na mão, que têm televisão, que tem esses nomes aí de bispo, que tem nome aí mundialmente, aí, que viajar para todo lado, que tem que estar se dedicando, que tem que se dedicar à palavra, ao ensino verdadeiro da palavra. Esses homens estão preocupados em ficar rico, em ganhar dinheiro, não estão preocupados em guerrear, não. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, não. É contra os principados, as potestades. E o diabo, ele está vencendo, irmão. Porque quando você assiste a televisão e vê essa matança, pessoas morrendo todos os dias, é vitória para Satanás. E os crentes pregando aí nas igrejas aí, dinheiro, é prosperidade, é cura disso, é cura daquilo, o homem comprando uma empresa, andando de jatinho, preocupando com vida e abundância. Jesus veio para dar vida com abundância. Os homens só estão pensando em riqueza, irmão. Usa a televisão para colocar fazenda, prostituição dentro de uma fazenda. Outros usam a televisão para só falar em dinheiro e diz que são pregadores, de vez de estar pregando a verdade. O camarada pega uma Record aí, de vez de estar pregando a palavra de Deus, de tirar as pessoas da garra de Satanás, não, coloca uma fazenda, prostituição, baixaria, adultério, tudo ali dentro, tudo. E dizendo que são homens de Deus, que tem bispo ali por trás ali. Bispo do quê? Bispo do diabo. Porque se fosse um bispo mesmo, um servo de Deus, não colocaria isso na televisão. Colocaria a palavra de Deus. Colocaria alguém pregando a verdade. Porque nós estamos numa luta grande. Numa luta que está morrendo não sei quantas mulheres por minuto. O tempo que eu estou falando aqui tem mulher morrendo aí, crianças morrendo na mão de homem, mulher matando aí seus filhos, se matando. Então, todo dia a gente vê isso, todo dia, irmão, tá feio o negócio. Por quê? Tá dizendo aqui, ó, em 2 Coríntios 11, 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
E não é muito que os seus ministros se transformem em ministros de justiça, e o final deles será conforme as suas obras. O final deles vai chegar. Esses que estão aí se fazendo de apóstolo, usado por Satanás, o final deles vão chegar, mano. E a gente tem que prestar atenção. A gente tem que se dedicar à palavra de Deus, não seguir esses camaradas não. A gente tem que se dedicar, porque a Bíblia diz, olha, quando você deixar a sua mulher, seja assim para se dedicar à oração. E depois ajunta de novo. Se ajunta de novo para se dedicar às coisas de Deus. Só se deixar para isso. Está dizendo que pela palavra e pela oração nós somos santificados. Então se nós estivéssemos dedicando na palavra e na oração, nós estamos se santificando, irmão. Agora quando nós estamos deixando a palavra de Deus e a oração de lado e vivendo de outra forma, nós não estamos se santificando não, irmão. E é isso que está acontecendo. Essas pessoas que estão morrendo estão deixando a palavra e a oração de lado. E estão vivendo, seguindo outras pessoas, né? Vivendo de outras formas. E Tito 1:10 está falando assim, o que a gente deve fazer com essas pessoas. Assim, ó, os falsos mestres e as falsas doutrinas. Porque existem muitos insubordinados, paladores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por tua ganância. Falei, irmão, que tem irmãos aí que só estão pensando em ganância, só em riqueza, ensinando o que não deve, irmão. De vez de ensinar como que a pessoa deve andar, que antigamente era assim. A pessoa tinha um temor de entrar na igreja, tinha um respeito na igreja. Hoje não, virou bagunça. Hoje viu, as mulheres usam para ficar tirando selfie, virou um desfile de moda nas igrejas. Antigamente não tinha um respeito, você sentia a presença de Deus, você chorava. Hoje não, ninguém vê mais chorando, só se vê as pessoas pulando, pregação só falando de riqueza. Está falando assim, ó, é preciso fazer calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles o seu profeta e disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreendei-o severamente para que sejam sadios na fé. São esses homens que são doentes na fé, irmão. Eles estão doentes. Eles estão doentes na fé, irmão. A gente tem que repreender essas pessoas que estão aí só pensando em riqueza. A gente tem que repreender eles estão doentes na fé. Por isso que Jesus falou, eu não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Não, diz que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Os doentes é esses que estão aí, ó, doente na fé. Doente, está pensando só em riqueza, está pensando só em status, pensando só em like, pensando só em visualização, em ganância, ensinando o que não deve, e pessoas morrendo, sangue derramado todo dia. Todo dia você abre, liga no rádio, na televisão, pessoas morrendo. Por quê? Os homens não estão combatendo, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, nós estamos numa luta travada contra Satanás e ele está prevalecendo, porque as pessoas estão pensando na ganância, estão usando televisão para promover mentira, promover prostituição, colocar fazenda, colocar Big Brother, colocar novelinha, prostituição, crianças com rebeldia. O que Deus te deu, irmão, Deus te deu para você usar para ganhar almas. E você está ganhando almas para Satanás, não para Deus. Só que Deus vai cobrar, porque Ele está falando que o dia vai chegar. E não ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviando-os da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras.
É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Está vendo, irmãos? No tocante professa conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, por isso são abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles são tudo isso. Eles são abomináveis, são desobedientes e são reprovados. Essas pessoas abomináveis, desobedientes e reprovados. Eles pensam que estão sendo aprovados. Usando aí televisão, usando prédio aí com nome de igreja, falando o que não deve, ensinando o que não deve, e as pessoas morrendo aí todo dia, morrendo porque falta conhecimento da palavra. Ah, por quê? Porque eles não estão preocupados em ensinar a palavra, não estão preocupados em ensinar a verdade, irmão. A gente vê eles ensinando outras coisas, ensinando em ganhar dinheiro, ensinar a fogueira santa, propaganda de fazenda, que agora a fazenda, seguir as fazendas. Meu irmão, para com isso, para de seguir esse tipo de gente, desliga da televisão, irmão. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, que pela palavra de Deus e pela oração nós somos santificados. Não por você estar de olho num programa chamado Fazenda aí, num programa de pastores que estão reprovados aqui, ó, reprovados, abominados, desviados da verdade, são mentes preguiçosas, eles são preguiçosos, eles não estão se dedicando à palavra de Deus, irmão. E o diabo está entrando, você vê que desde o começo aqui, ó, o diabo entra, pode ser bispo, pode ser o que for. O diácono, ele tem que ter a consciência limpa, tem que ser provado para ver se serve. Não é assim de qualquer jeito, irmão. Não é assim não. Eu com o tempo, uns tempos atrás, eu até estava em uma determinada igreja aí e foi cobrado, você tem que fazer um curso, tal. Eu até achei bom, mas hoje não precisa fazer mais nada. Hoje o camarada abre um prédio aí, aluga um prédio e já diz que é um bispo, já põe outro como um apóstolo, já põe outro como diácono e vai abrindo igreja e mais igreja e pessoas morrendo todo dia aí. Por quê? Porque falta o conhecimento da verdade, falta a oração e falta a palavra de Deus, porque eles estão deixando a oração e a palavra de Deus e estão pensando em riqueza, pensando em dinheiro, usando televisão para ganhar fama, um discutindo com o outro. É igual a gente vê um político brigando com o outro, a gente vê um pastor discutindo com o outro na televisão. Enquanto isso, pessoas perdendo a vida todo dia. Por quê? Porque as pessoas não estão se dedicando à oração, não estão se dedicando à palavra. O bispo não está se preocupando em ter um bom testemunho dos de fora. E o diabo está entrando, porque está falando aqui, 1 Timóteo, não é eu que estou dizendo. Não é eu que estou dizendo. 1 Timóteo 3... Está falando aqui, ó. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Não está preocupado. Eles não estão preocupando se as pessoas, se eles estão dando um bom testemunho de pastor mesmo, se eles estão, o que eles estão fazendo, sabe? O que as pessoas estão achando dele. Não estão preocupados. Estão preocupados com o nome deles. Aí eu sou o bispo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não está preocupado se eles estão dando um bom testemunho. Porque a Bíblia diz, tal é a igreja, tal é o sacerdote. Se a igreja anda toda bagunçada, é porque o sacerdote também ali é um bagunceiro. Ele não está pondo a casa em ordem. Se ele não vive em ordem, ele vai pôr a casa em ordem como? Porque aqui está dizendo que começa pela casa da gente. Se na casa da gente não está tendo ordem, o camarada anda de qualquer jeito. Ele não separa da mulher para se dedicar às coisas de Deus, se separa da mulher para fazer outras coisas que agrada a carne dele. Mas só que a Bíblia está dizendo que quando um homem e a mulher se separam, tem que se dedicar às coisas de Deus e logo se ajuntar de novo, para se dedicar às coisas de Deus. Mas não é isso que está acontecendo. E infelizmente, só a palavra de Deus, é só as pessoas se dedicando, só alguém, e é só Deus para levantar o homem mesmo aí,
Tem fé em Deus que essa palavra chega aí no ouvido de alguém e as pessoas se dedicam à palavra. Não fica seguindo homens por aí não, homens que só estão pensando em riqueza, em status, em se aparecer um mais do que o outro. Enquanto isso, todo dia morre gente pra caramba, tá morrendo gente, esfaqueado, pai matando os filhos. Meu, tá, você olha na televisão, só vê sangue, não dá nem para assistir. Todo dia, até os jornalistas estão admirados. Todo dia, notícia de marido matando mulher, não aceita separação, os pais matando os filhos para se vingar da mulher. Isso quando não mata os filhos, mata a mulher, depois se mata. Por quê? Porque não estão de acordo com a palavra de Deus, não estão vivendo a palavra de Deus. Porque os que é para ensinar, estão ensinando coisa errada. Estão usando o tempo que tem na televisão para ensinar coisa errada. Para se dedicar a dinheiro, a ganância. Mas só que as pessoas estão morrendo. Jesus, ele deu a vida por todos nós, ele derramou o sangue dele por nós. Não é para ver as pessoas sendo mortas, não, assim, não. Assim, jogadas às traças, não. Deus, ele deu o próprio filho dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele quer não pereça. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não está se agradando de ver essas mulheres perecendo, essas pessoas perecendo todo dia na televisão. Mas por que está acontecendo isso? Porque quem tem a palavra de Deus, quem pode pregar, quem pode ensinar, não estão se dedicando a isso, estão dedicando a outras coisas. O tempo que eles têm de ensinar as pessoas, de batalhar, de tirar as pessoas da garra de Satanás, não estão jogando as pessoas para o laço do diabo, porque não estão se dedicando à palavra, estão se preocupando em si mesmo, estão preocupando no cargo. Eu não estou preocupado com o cargo, não quero ser pastor. Meu pastor é Jesus Cristo, está dizendo aqui, ó, está dizendo que ele é meu pastor e o meu bispo. Eu não estou preocupado com o cargo, não. Estou preocupado com essas pessoas que estão morrendo aí. Estou preocupado com essas pessoas que estão morrendo. Esses pastores aí não estão nem... Essas pessoas não estão nem aí preocupadas. Estão preocupadas em dinheiro. Está falando aqui em 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando o exemplo. Tá vendo, irmão? Cristo sofreu em nosso lugar, deixando o exemplo. O qual não cometeu pecado, nem achou dolo algum em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça. Por sua chaga fosse sarado, porque estávamos derrasgado como ovelha. Agora, porém, converteste ao pastor e bispo da vossa alma, Jesus. Então ele é o pastor e bispo da nossa alma. Ele carregou no madeiro, carregando ele mesmo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça. Por suas pisaduras nós somos sarados. Então ele deu a vida por nós. Ele é o bispo, ele é o pastor, ele é o sacerdote de hoje. Essas pessoas que estão querendo usurpar o nome de Jesus Cristo, a gente, que nem o apóstolo Paulo disse, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Se a gente imitasse a Cristo, a gente se dedicava, dava o tempo da nossa vida para tentar salvar essas pessoas que estão morrendo todo dia, irmão. Infelizmente, é o que a gente olha na televisão, se ligar agora, se pôr no noticiário, é a mulher que morre todo dia. E eles falam aí quantas mulheres morrem por minuto. E você põe num programa aí de televisão que era para ser usado para pregar uma palavra de Deus, você vê programa de prostituição, você vê novela, você vê os homens pensando só em dinheiro.
e o diabo deitando e rolando na vida das pessoas. Só que esses homens vão pagar karma. Então, irmãos, a Bíblia diz que pela oração e pela palavra nós somos santificados. E que todas as partes que eu li aqui, o diabo entra. Se a pessoa não tiver de acordo com a palavra, o diabo acha uma brecha e entra. Pode ser bispo, pode ser o homem que Deus criou do pó da terra, que soprou o fôlego de vida, prometeu que ele não ficaria só, preparou uma esposa, mas o diabo entrou. Pode ser um bispo, o diácono tem que ter a consciência limpa, né? Tem os falsos apóstolos, tem ensino de demônio, tem tudo isso. E as pessoas, e está dizendo que a gente tem que repreender essas pessoas severamente. Tem que ser repreendido essas pessoas. Não pode estar aplaudindo, não, seguindo essas pessoas, não. Essas pessoas que estão ensinando coisa errada, usando a palavra de Deus para se promover. E enquanto isso está morrendo muita gente, infelizmente. Mas o que a gente pode fazer é isso. O que eu posso fazer é isso. Um pouco que eu sei é passar para as pessoas, que a gente conversa com as pessoas. Não, que nem eu estava conversando. Não quero ter filho não. Não quer ter filho, mas quer estar se prostituindo. Está dando lugar para o diabo, filho. E isso vai acontecer uma hora, vai acabar morrendo. Porque vai chegar um que não vai querer deixar. Se prostituir com um, tudo bem, o cara sai fora. Se prostituir com o outro sai fora. Se prostituir com o outro sai fora. Mas chega um doido por aí que fala, não, você não vai sair fora não. Vai ficar comigo e se não ficar comigo morre. E acaba matando a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não está querendo viver de acordo com a palavra de Deus. Está falando, não, você tem que ser marido de um camarada só, viver de acordo com a palavra de Deus. A pessoa, não, eu quero viver do jeito dela, quero viver assim, com um e com o outro. Nem mal conhece a pessoa, já está indo para uma cama, já indo para um motel, e a pessoa está falando, não, mas quer viver dessa forma, e vai acabar o quê? Morrendo. E tem pastores aí ensinando, ensino de demônio. De vez de estar usando uma televisão, um negócio para combater essas coisas erradas, né? Para ensinar os jovens aí que estão aí, não, estão pensando só em se promover, em se aparecer. Mas só que quem tem que aparecer é Cristo. Nós temos que diminuir cada vez mais. Eu agradeço a oportunidade, irmão, né? Agradeço a oportunidade e vamos orar por essas pessoas que estão aí sofrendo, pessoas que estão morrendo todo dia, essas mulheres, que Deus toque no coração de alguém, um milionário que esteja aí, que prepare um lugar para essas mulheres que estão fugindo e que não tem para onde ir, que elas tenham um escape para onde elas, pelo menos, ficar guardadas, né? Que tem muitas aí que elas não têm para onde ir. Elas não têm, mas que Deus levante um homem de Deus aí. Às vezes pode até nem ser um homem que nem conheça, porque às vezes Deus usa quem Ele quer na hora que Ele não quiser, mas um homem que tiver um dinheiro, que construa um negócio grande aí, só para essas mulheres que estão sofrendo ameaça, ter onde ficar sem morrer na mão desses camaradas aí, né? Porque é a única coisa, porque as pessoas que é para usar a palavra de Deus, para ensinar, para lutar contra esse mal que está agindo, não estão preocupados, e o diabo está deitando e rolando. Isso é coisa demoníaca, isso é combatido com oração e com a palavra, está falando. Pela oração e pela palavra é santificado, mas as pessoas não estão preocupadas com a oração e com a palavra, estão preocupadas em ganhar dinheiro, em status, em pôr em programa na televisão e ter mídia, né? Ter, sei lá, comercial e mais comercial, riqueza e mais riqueza, e o dinheiro vai ficar aí e as pessoas morrendo e sangue sendo derramado na terra todo dia, né? Mas Deus proverá. Eu creio que Deus ainda vai. Se eu tivesse condição, eu não tenho, mas eu tenho condição de orar para que Deus abra uma porta, que Deus envie uma pessoa que tenha dinheiro e construa um lugar para que essas mulheres que se sentem ameaçadas consigam fugir para um lugar. Porque se depender de muitos pastores aí ensinar, pregar a verdade, não vai acontecer não. Vai morrer gente, mais gente, e é isso que está acontecendo.
Mas que essas mulheres aí, homem, usa a cabeça, dê lugar para Deus trabalhar. Dê ouvido para a palavra de Deus, se dedique mais à palavra. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um professor. A palavra de Deus diz que aquele que pede sabedoria a Deus, Deus dá. Se a gente começar a ler, mas Deus, eu não estou entendendo. Me ensina, fala com a tua palavra. Esses dias eu peguei a palavra e falei, eu vou ver o que Deus tem para falar comigo. E olha o que Deus falou. Eu passei pela Bíblia e falei, eu vou ver o que Deus tem para falar comigo aqui. Aí o que Deus falou comigo, eu vou passar para os irmãos que Deus falou comigo por esses dias, né? Eu cheguei perto da Bíblia e falei, eu vou ver o que Deus tem para falar comigo. Aí Deus me trouxe aqui em João 4:21. Disse-lhe a mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai? Vós adorais o que não conheces, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura por seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher disse assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, Cristo, quando ele vier, anunciará todas as coisas. Disse Jesus, eu sou o que falo contigo. Então Jesus, ele disse para aquela mulher, eu sou o que falo contigo, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está falando nesse momento para nós, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, e é esse os que Deus está à procura. Se você tiver dessa forma, Deus vai te achar. Porque Deus disse para Samuel, achei meu servo Davi. Então, como Deus estava procurando um rei ali para pôr no lugar de Saul, agora Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Em espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito. Quando a gente anda na palavra de Deus, na oração e na palavra, a gente anda em espírito, adorando a Deus em espírito, não pensando só em dinheiro. Porque a palavra de Deus mesmo diz que pela palavra de Deus e pela oração nós somos santificados. Adorar a Deus em espírito é colocando a palavra de Deus em prática, né? Que a gente fale, a gente é. Eu não vou dizer que eu sou o santarrão, não. Mas eu estou vendo o sofrimento de muita gente aí todo dia e só a palavra de Deus. E essa é uma guerra espiritual, a gente vê aqui. Já li vários versículos aqui que o diabo está por trás disso, né? Porque se der lugar, o diabo entra. Pode ser um pastor, pode ser o diácono. Deus formou o homem deu lugar, o diabo entrou a morte pelo mundo todo. Jesus teve que vir, dar a vida dele por todos nós, mas o diabo ainda continua enganando, continua arrastando multidão. Porque tem pessoas ainda que ainda não estão dando ouvido para a palavra dele. Enquanto os que têm a palavra, que pode ensinar, que pode exortar as pessoas a andar no caminho certo, estão ensinando as pessoas a andar no caminho errado, né? Ensinando as pessoas a pensar só em ter dinheiro. Jesus disse que a vida do homem não consiste nos bens e que ele possui, mas é na adoração a Deus, porque nós não vamos levar nada desse mundo, né? Tudo que está aqui é passageiro, né? O que nós vamos levar é a nossa vida, a nossa dedicação à palavra de Deus, né? É esses que Deus procura para adoradores, os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Vamos ver o que Deus fala comigo. E Jesus diz, eu que estou falando contigo, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, o que adoram em espírito e em verdade. Então, irmãos, que viemos orar por essas pessoas que estão perdendo a vida todo dia, por essas mulheres que andam aí, essas jovens que andam por aí,
querendo viver de qualquer jeito e estão caindo nas garras de Satanás. E que Deus levante homens aí que tem televisão, que tem a mídia aí, que se dedique à palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, que largue a mentira, largue o engano, largue esse desejo de riqueza, de status, de nome e volte ao primeiro amor, volte a se dedicar às palavras de Deus, volte a ter amor pelas almas que estão sofrendo, porque está faltando isso, amor por essas almas. E todo dia e mais dia a gente vê o sangue sendo derramado, né? E isso só combate com oração, né? E com a palavra de Deus. A gente pregando e as pessoas dando ouvido e largando. Porque a própria palavra diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que tem que ajudar o necessitado. Então a gente tem que estar sempre ouvindo a palavra de Deus e tentando, né? Esforçar ao máximo, né? Que a Bíblia diz que o reino do céu é tomado por esforço. Os que se esforçam é que se apoderam dele. Para a gente ser apoderado do céu, ter posse do céu, tem que ser com esforço, né? Para ter... E é uma luta grande, a gente vê uma luta grande, mano. É uma luta que a gente tem que combater esse mal aí que está destruindo famílias e mais famílias todo dia, né? Então vamos orar por essas pessoas que estão sofrendo, pessoas que já perderam seus entes queridos, pessoas que tem mães aí que estão à procura dos seus filhos ainda que sumiu, que não sabem nem onde está, que esses caras já até arrastaram para a morte, né? Que o cara veio e não aceita e quer matar de qualquer jeito, porque às vezes a pessoa mal conhece a pessoa, já quer morar, já quer andar junto, e aí fica difícil, tá? Então, mas vamos se dedicar, vamos orar por essas pessoas e vamos, que Deus ele vai se levantar e acabar com isso aí, porque isso tem que acabar. Essa matança de mulher todo dia e por minuto morrer não sei quantos, aí tem que acabar. E é o diabo que está por trás disso. E eu tenho certeza que Deus vai levantar homens aí que lute a favor dessas pessoas, né? Que se dedique a favor dessas pessoas, dedicar na oração, nessa luta. Tem que ser mais gente para lutar contra as garras de Satanás. Se dedicar nesse propósito, né? De tirar essas pessoas da morte, né? Vamos pedir ajuda, vamos orar, vamos entregar na mão de Deus e Deus vai dar um jeito de acabar com isso aí, porque Deus é maior do que tudo isso. Foi Deus que formou, o diabo ele pode ser enganador, mas ele não é maior do que o nosso Deus não, e isso tem que acabar. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Obrigado, boa noite.